Bom, pessoal, vamos lá. Estamos aqui a bordo do Jeep Renegade 2025. Vamos dar uma volta. Como eu já falei antes, o objetivo desse canal aqui é mesmo falar da minha experiência de usuário com esse carro. Esse carro não é um carro alugado, esse carro não é um carro de concessionária, cedido, esse é o meu veículo. Então eu vou citar mesmo as minhas experiências aqui, né? Aquilo que eu vivo com esse carro, quais eram as minhas necessidades, quais eram as minhas expectativas e qual tem sido a minha experiência com esse carro, tá? Eu tô aqui com agora 2.450 quilômetros, um pouco menos de 2.500 quilômetros rodados. Como eu falei antes, eu tinha um Toyota Yaris Sedan, né? 22, 23. Esse carro, ele tem sido uma boa experiência, né? Por que eu troquei de carro, né? Eu tenho zero reclamações do Toyota Yaris, e a gente trocou de carro porque a gente tem um filho, a gente vai ter o segundo agora, e a gente cogitou alguns carros aí. Eu nunca fui um amante dos SUVs, né? Mas a gente acabou cogitando ter um SUV nesse momento, para que a gente tivesse um espaço de cabine um pouco maior, né? Então, por conta disso, a gente acabou cogitando alguns modelos SUVs, entre eles esse, né? Esse carro tem alguns pontos negativos quando a gente pensa naquilo que era a nossa necessidade, né? Que é comportar uma família com 2 filhos, né? E por que isso acaba ocorrendo, né? Ele tem um porta-mala pequeno, né? E o espaço interno, ele não é o maior da categoria, né? Não sei se ele é o menor da categoria, mas ele não é dos mais confortáveis, né? Mas ainda assim, em comparação com o sedã compacto, né, que era o Yaris, ele ainda leva vantagem, tá? A gente vai ter no futuro aí 2 cadeirinhas aqui atrás. Não vai ser o espaço mais confortável do mundo, mas a gente vai ter um espaço melhor do que aquilo que a gente tinha no Yaris, né? Vamos lá. Por que a gente acabou optando por esse carro, né? Como eu falei, a gente precisava de um espaço de cabine maior do que o nosso carro anterior, né? Esse carro atende a esse requisito, né? A gente poderia ter ido também para um sedã médio, um sedã premium, só que aí eu acabei unindo a isso uma questão de que a gente se mudou, né, recentemente. O asfalto onde a gente morava já não era muito bom, nessa cidade é pior ainda, né? E a gente tem também um pequeno sítio no interior, né? Então a gente acaba tendo com uma relativa constância um trânsito em estrada de chão, né? Estrada de terra, que é algo que a gente precisa colocar em consideração, né? Mesmo esses SUVs, eles sendo SUVs de categorias mais urbanas, mais SUVs de shopping, né, como eles são chamados, esse fato acabou sendo relevante pra gente, né? Esse carro, ele tem uma suspensão independente, dianteira e traseira, né? Ele não é eixo de torção no eixo traseiro, como a maioria dos carros são, tanto SUVs quanto sedãs, por exemplo, né? Dos SUVs compactos que nós temos no mercado hoje, pelas nossas pesquisas aqui, os que mais se enquadravam nesses nossos critérios eram o Renegade e a Duster, né? Por
conta de vão de entrada, vão de saída, altura do solo, né? A Duster, ela nos daria um pouco mais de vantagem no quesito espaço interno, né? Mas o conforto para dirigir a Duster, pelo que eu experimentei, né? Já que eu sou a pessoa que mais dirige da nossa família, o conforto da direção da Duster fica atrás do Renegade, tá? E como eu realmente queria, né, esse um pouco mais de conforto, e a gente acabou optando pelo Renegade entre esses dois veículos, né? Além disso, se eu não me engano, para se equiparar às tecnologias embarcadas do carro, eu só conseguiria fazer isso se eu tivesse comprando a Duster na sua versão top, né? Então isso entraria um pouco mais de grana para comprar a Duster, sendo que tem alguns outros fatores aí que ainda assim eles ficariam a desejar. Por exemplo, a multimídia da Duster, ela é muito mais limitada do que outras multimídias do mercado, né? E essa multimídia, por exemplo, da Jeep, ela tem me atendido muito bem, né? Eu mencionei isso no vídeo de review. Ela tem sido, até onde eu vi, né, ela é fluida. Não tive nenhum tipo de travamento até agora, espelhando o meu Apple CarPlay sem fio, tá? Então o carro ele tem se comportado bem, né, nesses aspectos. Esse é o meu primeiro SUV, então assim, eu não tenho referência de outros SUVs para te dizer, esse aqui é bem melhor, esse é bem pior do que o outro, né? Dirigir dos SUVs que eu já tinha dirigido, de amigos, de parentes, né? Eu já tinha dirigido o próprio Renegade, mas na versão diesel, né? Já tinha dirigido um Hyundai X35, né? Que é um carro extremamente confortável, muito bom. Em relação a minha experiência, né, nesses quase 2.500 quilômetros rodados, a gente já fez uma viagem aí ao interior. A gente já foi no nosso sítio, então eu já botei ele um pouco em estrada de chão. Já tive um pouco da sensação de como que ele é rodando em estrada de chão, né? Na minha opinião, não deixou a desejar, tá? Se comportou bem o carro, desenvolveu bem, ofereceu um bom conforto, né? No quesito experiência de dirigir, tá? Qual a diferença que eu vejo entre esse carro e o meu anterior? Vamos lá, o Yaris, ele era um carro bem mais baixinho, então algumas movimentações do carro eram bastante diferentes quando a gente falava do Yaris, né? O que me despertou mais, o que eu percebi mais diferença, né? Quando você passa sobre irregularidades no solo, que elas são meio que unilaterais, onde assim, só apenas o seu eixo direito ele passa numa lombada ou num buraco, como o chassi desse carro é bem mais alto, ele tende a te dar esse saculejo assim lateral, né? Fazer com que você meio que sacuda na cabine, o que eu não tinha no Toyota, né? Eu acho que essa talvez seja a única coisa assim que eu achei que seja um ponto de adaptação entre o carro que eu tenho agora e o que eu tinha antes, né? Então esse é o maior fato, né? A aerodinâmica do Toyota, do sedã, enfim, ele é mais propício a altas velocidades do que um SUV, né? Esse carro, embora com uma litragem de motor um pouco menor, né? O Yaris, ele tinha um motor 1.5 aspirado. Esse aqui ele tem um motor 1.3 turbo, né?
na minha opinião, um motor que é bem mais potente do que o que eu tinha no Yaris, né? Que me faz pensar em percursos de rodovias, por exemplo, muito mais confortáveis e muito mais tranquilos para ultrapassagens, mais seguros para você andar em rodovia do que o Yaris, né? Embora o Yaris ele fosse a contento, né? Ele atendesse muito bem aquilo que a gente sempre precisou, né? Vamos lá. Conforto, né? Esse carro é extremamente confortável, o isolamento acústico dele é muito bom, né? Eu diria que andando até 100 por hora você praticamente não tem ruído dentro da cabine, no máximo o pneu rodando no asfalto, né? Agora, se você começa a andar constantemente em velocidade 120, um pouco acima de 120, eu costumo dizer que esse carro ele tem uma aerodinâmica de uma geladeira, né? Então, o vento no para-brisa ele começa a ser perceptível e você começa a ver mesmo, sentir mesmo o barulho da estrada e do vento no carro, né? Se eu não me engano, de fábrica, esse carro ele limita a velocidade a 208, não sei se é 208 ou 206 por hora, né? A nível de teste eu fiz um top speed antes de 200 por hora. Considerei nada seguro permanecer nesse tipo de velocidade pela aerodinâmica do carro, né? Não é propício mesmo para fazer esse tipo de coisa, tá? Então vale considerar, né? Um outro uso que a gente tem muito constante com esse carro é que eu vou levar meu filho na escola e buscar ele, né? Então eu vou levar ele na escola, vou levar minha esposa para fazer consultas, vou ao médico. A gente trabalha remoto, né? A gente trabalha de casa, a gente tem um escritório em casa, eu e minha esposa. Então a gente tem a comodidade de a gente não ir ao trabalho, né? Vamos dizer assim, de carro, né? Mas a gente precisa fazer esses percursos, né? Normalmente tem alguma coisa para resolver durante a semana. No final de semana a gente se mudou para uma cidade próxima. A gente vai à cidade que a gente morava para ir na casa da minha sogra, tá? No interior para ir na casa dos meus pais. Então esse carro atende extremamente bem esse uso cotidiano, né? Esse uso regular urbano, né? Oferece um conforto muito bom nessas incursões. Sensação que eu tenho no uso urbano dele, comparando com o Yaris, que era um sedã compacto, por exemplo, o trânsito aqui é meio selvagem e as pessoas meio que respeitam o tamanho, né? Então, como esse carro ele tem uma posição de dirigir um pouco mais alta, ele tem um visual maior, né? Ele passa essa impressão de que ele é um carro grande, vamos dizer assim, off-road, né? Para quem tá vendo de fora, né? Ele te ajuda a você transitar melhor, a você fazer melhor as conversões, a você passar mesmo no trânsito da cidade, né? Por ser compacto, ele não me oferece nenhum tipo de dificuldade no quesito, preciso estacionar, preciso achar uma vaga no shopping, ou preciso achar uma vaga ao deixar o meu filho na escola. Então ele tem atendido perfeitamente bem para todos esses aspectos, tá? Falando de consumo, tá? Esse carro na cidade eu tenho feito aqui cerca de 10 km por litro com ele, né? Eu poderia dizer mais, mas eu arrisco dizer que não, né? Ele tem um sistema de start-stop, que é uma coisa que eu já não gostava de outros veículos que eu tive de câmbio manual. Eu tive um Logan antes, 2016, que ele tinha esse sistema e eu já não gostava muito dele. No caso desse carro, o start-stop, eu achei ele um pouco mais chato do que o que eu tinha no Logan, porque ele não desliga o motor quando o carro
para completamente. Então você está andando, o seu carro está ali a 5 km por hora e ele vai lá e desliga o motor, né? Então às vezes você tem meio que um solavanco aqui enquanto você está dirigindo, tá? Mas fora isso, eu diria que esse é o ponto que o start-stop e a movimentação da cabine nessa questão quando você passa em uma lombada com apenas um dos lados, né, do carro, esse balanço de cabine são as coisas que mais tem me incomodado. Mas é um carro cuja posição de dirigir tem sido confortável, né? Ele oferece boas possibilidades de regulagem. Então você tem ajuste de altura do banco, profundidade como normal, e no volante você tem ajuste de altura e profundidade, né? Ajuda bastante, e você tem o carro na sua mão ali com bastante facilidade, né? Então é isso, resposta na estrada, tá? Eu me senti muito confortável, muito seguro dirigindo esse carro na estrada, tá bom? Ele não me senti sendo colocado em risco dirigindo esse carro em momento nenhum. Ele oferece bastante facilidade para que a gente faça ultrapassagens, né? Ele não nega fogo, vamos dizer assim, quando a gente precisa de um motor, né? Então vamos lá. Deixa eu ver como é que tá o trânsito aí na frente, ver se eu consigo fazer meio que uma retomada aqui pra gente ver como é que é. Tem um delayzinho no pedal, tá? O que eu não tinha no Yaris, mas eu considero isso meio que uma questão de adaptação, tá? Vamos lá, eu tô aqui a 70 por hora, vou reduzir aqui para chegar a 70 por hora e vou fazer uma retomada aqui pra gente chegar até 120. Vamos lá, pisei fundo, ó. O carro ele vai e ele não nega não. Cheguei aqui 120, tá? Muito facilmente eu chego a 120, eu tenho um radar aqui na frente. Muito facilmente eu chego a 120, o carro ele responde muito fácil, né? Eu achei a saída dele um pouco lenta, mas porque o meu referencial era um sedã compacto, né? Então eu tô saindo de um carro de, sei lá, 1.100, 1.200 quilos para um carro de 1.500 quilos vazio, né? Então, embora eu tenha um motor turbo, um motor que responde bem, um motor que desempenha bem, eu não tenho essa saída tão fácil quanto eu tinha com o Yaris, né? Bom, galera, é isso. Esse é o meu vídeo aí das minhas primeiras impressões desse carro, tá? Eu venho usando ele há um pouco mais de 2 meses, um pouco mais de um mês, 1 mês e meio por aí. É isso, vou tentar pôr no canal aqui todos as minhas experiências que eu tiver com esse carro, tá? Para tentar ajudar as pessoas que tiverem com intenção de comprá-lo, assim como foi na minha vez, que eu fui bastante ajudado por diversos relatos que eu encontrei nas redes sociais com as experiências do carro, beleza? Então é isso. Se você curtiu, se você gostou do conteúdo, curte o vídeo. Espero que ele ajude outras pessoas. Espero que as minhas experiências possam ser bem utilizadas e que sejam valiosas para quem for necessário, beleza? Grande abraço e até mais.